Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar como deixar de viver de salário em salário, segundo o livro A Força do Hábito, de Charles Duhigg. Não percam, já a seguir. Antes de mais, muito obrigada então para quem se está a inscrever no canal. Para quem não é inscrito, cliquem aqui abaixo e ajudem então o Renda Maior a ser um canal maior no YouTube e a chegar até mais pessoas. Hoje vamos falar então como deixei de viver de salário em salário, baseado também um pouco na Força do Hábito, de Charles Duhigg. Este livro não foi lido na altura, mas consigo perceber, após ter lido esta obra, digamos assim, quais foram as características principais que me fizeram mudar de hábitos. Em primeiro lugar, nós temos sempre a identificação do consumo. Era um hábito mau que eu tinha, de facto, e que se passava muito por não controlar as minhas despesas. Eu saía à noite, seja para uma discoteca ou para um bar, ou jantares com amigos, ou ia jantar ao shopping, muitas das vezes. Comprava roupa, ia muitas vezes ao cinema, andava de um lado para o outro de carro, gastando assim muito gasóleo e de facto tinha um nível de consumo que, a meu ver, era extremo. E o que significa é que eu estava a sentir isso na carteira. Eu chegava até ao final do mês e de facto já não tinha dinheiro. Acontecia eu ter que, na última semana, ficar a contar, digamos assim, os tostões, a ver a conta bancária, a fazer escolhas, se posso ou não fazer isto ou aquilo, e isto muitas vezes gerava, de facto, consumo no cartão de crédito ou outras coisas que eram típicas do final do mês. E por isso mesmo eu comecei aqui a querer fazer uma mudança na minha vida e há uns anos atrás, de facto, comecei totalmente a reestruturar a minha vida e uma das coisas que eu comecei a fazer foi a poupar automaticamente. O primeiro passo então para começar a mudar os hábitos maus, nomeadamente o hábito de consumo, foi então orçamentar todas as despesas, analisar todos os meus gastos, saber para onde é que iam realmente todos os meus euros e no final, de facto, acabei por criar um orçamento que me fazia ter X dinheiro para gastar por semana. Isso fez com que o meu salário durasse o mês todo, mas na realidade eu não queria só que ele durasse o mês todo, eu queria que sobrasse para poder ter também no mês seguinte. Então uma das estratégias que eu comecei a fazer foi mudar a minha maneira de olhar para o conhecimento, de começar a ler, de procurar mais, de fazer um autoestudo e aquilo que eu realmente comecei a perceber é que mal eu recebia, eu começava logo a pagar-me. Era a primeira coisa que eu fazia, era logo colocar numa conta de poupanças, de investimentos e esse dinheiro não era sequer mexido. A partir daí foi lendo muito, foi percebendo que realmente tinha de controlar as minhas despesas e depois, posteriormente, com a obtenção de mais rendimentos extra, para além do meu salário, para além do meu vencimento que tinha no mês, eu consegui então começar a viver para além de salário a salário. Agora, estes tipos de hábitos só começam quando nós temos a iniciativa de querer começar a mudar, digamos assim, a deixa, como fala aqui o Charles Duhigg, que é basicamente aquilo que nos faz dar assim o clique para começar a fazer aquela tarefa ou algo que nos lembra aquilo. Depois disso temos então a rotina, onde nós já estávamos habituados a fazer aquilo quando temos aquela vontade e por fim a recompensa, que é o resultado final que normalmente nos sabe bem, como por exemplo fumar. Nós temos algo que nos faz lembrar que queremos fumar, nós temos então a deixa de acender o cigarro e fumar o cigarro e depois sentimos a recompensa por ter fumado um cigarro, às vezes passa pela nicotina, outras vezes pela calma e isso de facto é aqui estudado neste livro e diz-nos realmente muito sobre os hábitos. Então o que é que eu tive que começar a fazer? Em primeiro lugar, sempre que eu queria gastar, sempre que eu queria consumir, uma das coisas que eu fazia era lembrar-me que tinha de alterar esse hábito. Então deixava de facto de comprar aquilo ou quando queria comprar algo esperava dias para saber se era realmente preciso. Depois, a partir daí, eu comecei a ver que ao poupar, que era um hábito que eu também não tinha, digamos assim, frequentemente, eu começava então a conseguir amealhar algum dinheiro e esse dinheiro investido depois ia gerar, digamos assim, uma recompensa que seria a minha conta bancária a crescer, que seria realmente os meus investimentos e o meu valor que eu tinha colocado como objetivo anual a começar a crescer e era essa a recompensa que eu estava a ter. Então, antes, quando eu gastava, eu não tinha, digamos assim, uma recompensa a não ser o objeto ou o sentimento de que adquiria aquilo que queria, mas comecei então a inverter esse hábito, a mudar esse hábito de maneira a conseguir realmente ter aqui algo proveitoso para mim. E então, esta mudança de hábitos fez com que eu começasse a andar de transportes públicos, fez com que eu começasse a pensar se vale a pena ir jantar fora ao shopping só para aquela refeição, porque é que eu não posso, por exemplo, comer em casa, ou deixar de sair tanto à noite, ou quando estar numa discoteca ou num bar, evitar estar a beber as bebidas mais caras, ou fazer aqui algum tipo de controle que evitasse que eu gastasse muito dinheiro. O que acontece ainda nos dias de hoje é que eu ainda estou a mudar hábitos, ainda estou de facto a otimizar a minha vida e existe tanta coisa que nós já estamos habituados a fazer de rotina e que pode ser alterada. Portanto,
Uma maneira de deixar então de viver de salário a salário é começarem por identificar quais são os vossos hábitos de consumo financeiro, seja de aquisição de produtos ou de bens, ou de facto coisas que vocês compram e não usam, como o caso, por exemplo, de comprarem livros e não lerem, ou até mesmo, se for o caso, de pagarem ginásios e não irem. Isto são situações em que vocês desperdiçam o vosso dinheiro e que no final do mês pode fazer falta e realmente pode fazer a diferença. Portanto, neste caso, eu acho muito interessante, se ainda não leram este livro, vai ficar aqui em baixo o link para poderem adquirir. É um livro muito bom para quem quer mudar de hábitos e este hábito realmente de começar a poupar, começar a investir, começar a ter a recompensa de começar a ter mais dinheiro, mais segurança, mais equilíbrio emocional, mais realização, mais capacidade de autocontrole, são coisas que realmente são muito boas na nossa vida e vale a pena testarmos-nos e conseguirmos nos desafiar ao ponto de conseguirmos ultrapassar estes desafios e superar com sucesso, tendo assim hábitos melhores. Outra das coisas também que me aconteceu com este livro foi o facto de, ao mudar hábitos-chave, alguns hábitos que estavam relacionados com esses acabaram também por mudar, como por exemplo o facto de eu não ler e estar dedicada, por exemplo, a ver mais séries ou filmes e a partir do momento em que eu quis começar a poupar, eu tive que ir procurar conhecimento e ao procurar conhecimento acabei por voltar à leitura e hoje em dia faz parte do meu dia-a-dia ler livros, por isso mesmo acredito que a mudança de um hábito veio então influenciar também outros e neste caso para melhor. Já sabem que este livro é um livro ótimo para perceber os hábitos, para perceber os comportamentos que nós não gostamos tanto e queremos mudar, portanto vai ficar aqui em baixo o link se assim o quiserem adquirir. É um livro obrigatório para quem tem maus hábitos, é um livro obrigatório para quem ainda não poupa, ainda não começou a investir e deve começar então a motivar-se para tal. Da minha parte, se gostaram então deste vídeo, por favor deixem ficar o vosso like e já sabem, eu espero-vos no próximo.